Chegamos ao episódio 100 e por tão feliz coincidência assinalamos também o segundo aniversário do É Comunicar que nos entendemos. Foram uma centena de episódios com 49 convidados ao longo de mais de 2.700 minutos de podcast que atravessaram nada mais nada menos do que 24 países. Não é incrível? 24 países em 4 continentes. E uma certeza, comunicar é universal, mas nunca é igual. E porque estamos em festa, neste episódio vamos refletir sobre o facto de que celebrar também é comunicar. As marcas também o fazem e as empresas. Então, o que é que está por trás de um evento bem-sucedido? E, por outro lado, vamos conhecer o top 3 dos erros mais comuns em eventos. Vamos a isso. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Parece mentira, até porque este episódio está a ser gravado no dia 1 de Abril, no dia das mentiras, e então a graça é inevitável, mas não é. Chegamos mesmo ao episódio número 100 e, como referi há instante, este episódio tem também um significado ainda maior, coincide com o segundo aniversário do É a Comunicar que nos entendemos. Ao longo deste percurso fizemos 100 episódios, recebemos 49 convidados e somamos 2.700 minutos de conversa. Conversa essa que atravessou 24 países e permitam-me que partilhe aqui convosco quais são esses países: Portugal, Singapura, Macau, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Países Baixos, Suíça, Seychelles, Bélgica, Angola, Hong Kong, Bangladesh, Reino Unido, México, França, Japão, Coreia do Sul, Espanha, Alemanha, Itália e Irlanda. E reparem, quando olhamos para esta diversidade, percebemos uma coisa muito simples: a comunicação pode ter muitas línguas, muitos contextos e muitas culturas, mas continua sempre a ter aqui uma função essencial, que é o que é aproximar as pessoas, acredito eu. E é por isso que o tema de hoje me parece tão apropriado. Estamos a celebrar aqui no podcast e celebrar também é comunicar, porque celebrar não é apenas assinalar uma data, é construir significado, é criar experiência, é definir expectativas, é fazer com que o momento tenha presença, memória e o que é consequência. E é exatamente isso que vamos explorar hoje, o que está por trás de um evento bem-sucedido, o que tantas marcas subestimam e também quais os erros que podem comprometer tudo, mesmo quando à superfície parece estar ali tudo impecável. Então, vamos a isto. O que está realmente em causa num evento? Vamos perceber que um evento é muitas vezes visto como um momento, mas na realidade é muito mais do que isso. Um evento é apenas a ponta de um iceberg, como eu costumo dizer, porque antes do evento há uma coisa fundamental. O que é isso? É a expectativa. O que é que foi prometido? O que é que foi comunicado? O que é que as pessoas esperam viver e sentir? O que é que a marca está a construir na cabeça e no imaginário do público, seja esse público quem for, antes sequer de abrir as portas, no caso de uma inauguração ou de lançamento. Depois, durante o evento, vem aquilo que realmente conta, que é a experiência em si, a forma como as pessoas são recebidas, a clareza da mensagem, a coerência entre o espaço, o conteúdo, a energia que se vive e até a própria marca, porque há aqui uma questão de ritmo, os detalhes contam, o ambiente, tudo, absolutamente tudo faz com que aquele momento pareça, acima de tudo, inevitável. Ele tinha mesmo de acontecer, como se aquela marca, só aquela marca pudesse ter criado aquilo. E depois do evento vem uma terceira fase, que tantas vezes é esquecida, que é a amplificação do próprio evento. O que é que fica depois do evento? O que é que se partilha? O que é que se comenta? O que ganha vida para lá daquele dia e daquele momento em que aconteceu o evento? E se uma destas fases falha, o evento perde impacto e muitas vezes o problema não está no que aconteceu no próprio dia, está no que não foi pensado antes ou no que não foi prolongado depois. Há aqui uma série de aspectos a ter em conta. Por isso, quando falamos de eventos e de celebração, não estamos a tratar apenas de logística. Muita gente pensa isso. Não, estamos a falar de comunicação em 3 tempos: o antes, o durante e o depois, e não é só de toda a parte logística. Então,
Quais são os grandes desafios? É aqui que eles começam a surgir. O primeiro é este: muitas vezes há uma diferença enorme entre a expectativa interna e a realidade externa, ou seja, dentro da marca há o orgulho, há a visão, há a vontade de mostrar trabalho, há até a ideia de que tudo tem de impressionar. Mas do lado de fora, as pessoas, os stakeholders, os clientes, não estão a olhar para o evento com os mesmos olhos muitas vezes. Então, o público quer relevância, os convidados querem sentido, a imprensa, a comunicação social quer o quê? Quer uma história. E a marca, se quiser ser realmente eficaz, tem de conseguir falar para todos esses públicos sem se perder. E esse aqui é o grande desafio. Nós temos que nos lembrar disto. É que os diferentes públicos requerem ou querem diferentes aspectos e expectativas. Então, o segundo desafio é aqui a pressão para impressionar. Como eu costumo dizer, há aqui um risco muito comum que é confundir o impacto com o excesso. Ou seja, há eventos muito grandes, mas que não dizem muito, há eventos muito vistosos que não deixam memória e há eventos muito trabalhados, mas que acabam por parecer genéricos e superficiais. Porque impressionar não é o mesmo que comunicar bem, e um evento eficaz não é necessariamente o mais caro, o mais cheio, nem o mais exuberante, eu diria, é o mais coerente, o mais claro, o que melhor traduz a identidade da marca, da celebração em si. E o terceiro desafio é a coerência com a marca. Quantas vezes vemos eventos impecáveis, mas que podiam ser de qualquer marca? Não sentimos que este evento só poderia ser desta marca. Isso acontece quando a forma se sobrepõe à substância, quando tentamos que a estética não tenha ligação com o posicionamento, por exemplo, quando o evento existe por si próprio, mas não parece nascer de uma história da marca. E depois há ainda o timing e o contexto, porque um bom evento, no mau momento, pode perder força e um lançamento, obviamente, fora de contexto, pode parecer também aqui forçado. Então, uma celebração sem leitura do momento, sem contexto certo, pode ficar completamente desalinhada com o que o público está a viver. E, por fim, há importantíssima aqui a gestão dos convidados e dos mídia, porque nem todos os presentes têm o mesmo papel, ou influenciadores também. Portanto, um evento bem pensado sabe exatamente o que espera de cada público e sabe o que quer que cada pessoa viva, sabe o que quer que cada pessoa leve consigo. E, no fundo, comunicar um evento não é chamar pessoas. E este aqui é um grande erro. É construir relevância para cada pessoa que lá está. Então, vou partilhar agora aquele que é o top 3 dos erros mais comuns nos eventos e pensem aqui um bocadinho comigo se alguma vez se aperceberam em alguns momentos em que estiveram que isto estivesse a acontecer. Então, se tivéssemos que resumir tudo em 3 erros, eu diria que são estes. Primeiro, fazer o evento para dentro e não para fora. Muitas marcas organizam eventos a pensar demasiado no que querem mostrar de si próprias. Pensam no que a equipa interna vai gostar de ver, pensam no que vai impressionar quem esteve a trabalhar no projeto, mas esquecem-se, isto é muito válido, atenção, mas esquecem-se de uma pergunta essencial. Isto é realmente relevante para quem está a assistir? É realmente relevante para o meu público? E o resultado pode muito bem ser este, um evento bonito, mas sem eco, um evento bem protegido, mas sem consequência, um evento que gera orgulho interno, mas não gera conversa externa nem identificação externa. Há aqui um segundo erro, e esse erro tem que ver com a falta de narrativa que tanto se fala hoje em dia, e este é talvez um dos erros mais frequentes. Há muitos elementos, há boa produção, há um espaço cuidado, há convidados, há conteúdos, mas não há uma história clara, não há um fio condutor, não há o tal storytelling e twintelling. E quando isso acontece, o público percebe tudo como uma sequência de momentos soltos, como se fossem assim fragmentos. Não há fio condutor, não há ideia central, não há mensagem que una tudo. Um puzzle perfeito, um evento sem narrativa e sem sucessão de momentos não cria memória e esse é aqui o principal erro, eu diria. O terceiro erro tem que ver com pensar só no momento e esquecer o antes e o depois. Há marcas que fazem um trabalho muito cuidadoso, com muito cuidado no próprio dia, mas falham completamente na preparação e na continuidade. Falta o teasing, falta a expectativa, falta a preparação do terreno e depois falta o follow-up, falta
amplificação, falta o conteúdo, a continuidade. E o que acontece? O impacto fica preso, como se ficasse preso, entre aspas, ao próprio momento, e o evento vive apenas naquele dia e desaparece depressa demais. E no fundo, estes 3 erros dizem quase sempre o mesmo. O evento foi pensado como logística, falávamos nisto há pouco, recordam-se, e não como comunicação. E celebrar é comunicar. E todos nós já estivemos, acredito eu, em eventos assim. Todos nós já sentimos quando um evento está bonito, mas vazio, um evento que é sempre igual a tantos outros, ou quando está bem executado, mas sem alma, ou quando tinha tudo para ser memorável, mas não foi além ali do superficial. Exemplos que funcionam, mas quando é bem feito, nota-se. E nota-se mesmo muito. Há marcas que conseguem transformar um lançamento num acontecimento verdadeiramente cultural, e é esse, eu diria, o objetivo. Quando nós estamos a tentar criar um evento, o conceito de um evento, temos que fazer com que esse evento tenha quase os 5 sentidos da marca. Todo o ambiente tem que proporcionar uma experiência que reflita a marca, e as pessoas sintam sempre que este evento é desta marca. Se tivermos de simplificar, um bom evento precisa de 4 coisas. Primeiro, uma ideia clara. É preciso saber exatamente o que o evento quer comunicar, qual é a razão de existir, o que é que está a ser celebrado, o que é que está a ser lançado, o que é que está a ser afirmado. Segundo ponto, uma história, porque as pessoas não se ligam apenas a factos, ligam-se a significado, ligam-se à narrativa, já vimos isto aqui, ligam-se a algo que consigam compreender e, acima de tudo, recordar. Em terceiro lugar, uma experiência. O evento tem de ser vivido, tem de ser coerente, tem de ter ritmo, ambiente, detalhe e intenção, tem de ser mais do que uma sucessão de momentos. Em quarto lugar, um plano de amplificação. O que acontece depois, que conteúdos vão nascer dali, o que se vai contar após o evento, o que se vai partilhar, quem vai continuar a conversa, e, acima de tudo, um evento precisa de ser pensado como comunicação, não como logística. Tenho apontado aqui muito esta tónica e é mesmo essa a minha ideia. Não é apenas logística um evento. E talvez o maior erro seja este, achar que celebrar é simples. Não é, também não tem que ser complicado, mas celebrar também exige estratégia, exige cuidado, exige leitura, sensibilidade, porque na comunicação celebrar é uma oportunidade, mas também é um risco, e é nestes momentos que as marcas se expõem mais, e é nesses momentos que se percebe se há substância por trás da forma. E é nesses momentos também que a reputação se constrói ou, por outro lado, se fragiliza. E então, talvez este episódio 100 seja mesmo isto para nós. Para o Comunicar que nos entendemos, é uma pequena celebração, mas é também um bom momento para refletir sobre o caminho. E 100 episódios depois, 2 anos depois, 49 convidados, mais de 2.700 minutos e 24 países, nós não somos apenas número, somos a prova de que comunicar é criar laços, é criar memória, é criar significado, e fica também a certeza de que cada conversa, cada episódio, cada partilha ajudaram aqui a construir esta história que é o Comunicar que nos entendemos. Muito obrigada a quem esteve desse lado ao longo destes 100 episódios, obrigada a quem ouviu, partilhou, comentou, sugeriu e acompanhou, e como em qualquer bom evento, isto obviamente não acaba aqui. Celebrar também é comunicar, foi esta então a grande mensagem que quis transmitir aqui. Comunicar bem em momentos de celebração é saber dar forma ao que a marca é, ao que quer dizer e ao que quer deixar na memória. Um evento não é só um acontecimento, é então uma narrativa, uma promessa, é reputação em tempo real, e talvez seja esse o maior ensinamento de hoje. Quando uma marca celebra bem, não está apenas a marcar uma data, está a afirmar identidade, está a afirmar relações, a reforçá-las também, e está a prolongar a sua presença no tempo. Mais uma vez, obrigada por estarem desse lado neste episódio 100, obrigada por celebrarem connosco estes 2 anos de podcast, e deixo-vos aqui, para finalizar, uma pergunta: qual foi o melhor ou o pior evento em que já estiveram? Partilhem este episódio e até à próxima. Obrigada por me ter feito companhia, e porque é a Comunicar que nos entendemos, fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!